Começa agora mais um programa Bate-Papo Jurídico na sua Local TV, canal 25 da NET. Esta semana nós temos dois temas diferentes. Eu e a doutora Carla conversaremos sobre dois temas distintos e elaborado por você, telespectador. Então nós aguardamos as suas perguntas que poderão ser enviadas no e-mail abaixo. Então, meu tema de hoje é sobre a partilha de bens e o saldo do FGTS. Imaginem a seguinte situação: um casal compra um imóvel utilizando o FGTS e aí eles se separam. E na hora da divisão dos bens, o valor do FGTS utilizado por cada cônjuge deve ser partilhado? Boa pergunta. Então essa é uma questão polêmica e divide opiniões. Inovadora. Então, como esse assunto foi objeto de uma decisão recente do Superior Tribunal de Justiça, nós trouxemos ao conhecimento de todos. O Código Civil, no seu artigo 1659, inciso 6, ele dispõe que se excluem da comunhão todos os proventos do trabalho. Então, do trabalho pessoal de cada cônjuge. Então, só que há casos e casos. E a justiça está aí para isso, né? Sim. Então, deve ser observado que se a legislação, o Código Civil, estiver sendo injusto para cada caso, o juiz deve aplicar a justiça. E é o que está acontecendo no Superior Tribunal de Justiça. Então, muitos casos no Superior Tribunal de Justiça foram julgados contrários ao Código Civil, a esse artigo que eu acabei de mencionar. Então, por exemplo, 30 anos de trabalho, 30 anos de FGTS e 30 anos de casados. Então, o saldo do FGTS, ele deverá ser partilhado entre os cônjuges como a comunhão universal de bens. Que legal. Então, o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, decidiu que o FGTS deve ser partilhado entre os cônjuges, conforme veremos a seguir. Ai, que legal. Muito bom esse assunto mesmo, doutora Simila. É atual. Acabou de sair essa decisão. É uma decisão da jurisprudência, na verdade, né? Exatamente. Não tem previsão no novo Código de Processo Civil. Não há previsão, mas o Superior Tribunal de Justiça julgou recentemente este assunto. Então, já é um norte para os demais processos. Isso, né? É muito bom. Bom, e você, telespectador, tem alguma dúvida referente aos seus direitos? Mande-nos um e-mail que no próximo programa traremos em pauta a sua questão. Bom, o meu tema hoje também é muito interessante. São 3 temas, sendo que 2 deles se referem ao novo Código de Processo Civil. Que o primeiro é sobre a cobrança de taxas de condomínio, né? Que hoje, com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, se tornou mais célere, né, os processos de cobrança, porque aquele boleto que o condômino não paga pode se tornar um título executivo extrajudicial e, portanto, passível de uma ação de execução de título extrajudicial, né? E isso é muito bom para os condomínios para conseguir o seu crédito, que está atrasado. Porque muitas vezes os condôminos deixam de pagar o condomínio, que a taxa de juros é baixa, né? Para pagar outras contas. Sim, e acaba esquecendo o condomínio. Então, há medidas agora muito boas para forçar esse pagamento mais rápido. Certo. O segundo tema é referente à execução de alimentos fundada em título extrajudicial também. Muita gente pensa que é necessário uma sentença judicial para se ingressar com um processo de execução de alimentos. E o novo Código de Processo Civil traz um rol de documentos que tem força de título executivo. Então, eu vou citar esses documentos aqui e se esses documentos estiver constando a obrigação alimentar, eles podem ser executados no caso de dívida também. E o terceiro e último tema
é referente ao inventário extrajudicial, que é aquele feito em cartório, que não há necessidade da propositura de uma ação judicial para conseguir fazer a partilha de bens dos herdeiros. Tá? Também é um procedimento mais célere. Isso, eu ia falar exatamente isso, também visando a celeridade, né? Sim. Então vamos para o intervalo e no próximo bloco voltaremos para responder as perguntas dos internautas. A minha casa... A minha casa. A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora para ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Bem-vindo ao UP. O mundo que você quer começa no lugar onde você vive. Em um loteamento residencial inovador, o melhor da tecnologia, da arquitetura e da sustentabilidade para você e sua família viverem com qualidade e modernidade. No UP, todas as áreas comuns têm inovações exclusivas. Tudo isso aqui na rodovia João Leme dos Santos, a 5 minutos do Parque Campolim. Dê o UP que faltava na sua vida. UP, o futuro começa aqui. Estamos de volta com o programa Bate-Papo Jurídico. Você que está em casa e tem dúvida, seja ela qual for, nos envie que prontamente tiraremos as suas dúvidas. E vamos para a primeira pergunta da doutora Carla. Vamos lá. Quais mudanças no novo Código de Processo Civil influenciarão na cobrança de taxas de condomínio atrasadas? Uma boa pergunta, né? Bom, antes do novo Código de Processo Civil, havia, para cobrar esses débitos das taxas de condomínio, havia a necessidade da propositura de uma ação de cobrança através do processo de conhecimento, que tinha que ser produzidas provas, tinha que ouvir as testemunhas, oitiva das partes, tudo para dar conhecimento dos fatos ao juiz responsável pelo processo. Então, dado conhecimento ao juiz para que ele pudesse aplicar o direito ao caso concreto, e proferir, no caso, a sentença, né? Para proferir a sentença e fixar um prazo para o devedor pagar aquela dívida, ocorria um problema. Então, ocorre que, passado o prazo, sem o pagamento da dívida, o credor tinha que se socorrer a uma outra fase do processo, que é a chamada fase do processo de execução. E isso acabava demandando muito tempo e prejudicando, de certa forma, o condomínio para receber o seu crédito, né? Eu inclusive, deixa eu lhe interromper, doutora, eu inclusive tenho um caso em que nós ganhamos uma ação de cobrança de condomínio e na hora de executar a pessoa, ele mudou de residência. E teve que fazer toda aquela pesquisa para tentar localizar. E a gente não consegue localizar o devedor. E daí o condomínio ficou de mãos atadas praticamente. Exatamente. Para resolver esse problema, o novo Código de Processo Civil dispensou o processo de conhecimento. Certo. Ou seja, tornou mais célere a ação de cobrança, tá? Porque o condomínio poderá entrar com uma ação de execução de título extrajudicial, porque não pago o condomínio, esse boleto poderá servir de título extrajudicial para uma futura ação. Ok. Tá? E com a propositura da ação, o devedor será citado para pagar o débito no prazo de 3 dias, sob pena de, não fazendo, sofrer a penhora de bens. Então, nossa, isso é muito mais bom. célere, muito mais. Sim, sim. O que poderia durar um ano, né, com o processo de conhecimento, vai muito mais rápido. Já vai resolver muito mais rápido. Exatamente. Olha só o que dispõe o artigo 784, o inciso 10 do novo Código de Processo Civil, que fala sobre esse título extrajudicial.
o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em Assembleia Geral, desde que documentalmente comprovadas, são títulos executivos extrajudiciais. Tá? Então, vencido e não pago, o condomínio pode entrar diretamente com a ação de execução para que o devedor seja citado para pagar em 3 dias, sob pena de sofrer penhora de bens. Ótimo. Uma outra mudança prevista no novo Código de Processo Civil está prevista no artigo 517, que inova também, pois dá a possibilidade de protesto, não da taxa do condomínio, mas da decisão da decisão judicial transitada em julgado, que é aquela que não cabe mais recurso. Então, nesse caso, o devedor também poderá ter o seu nome cadastrado nos órgãos de proteção ao crédito. Puxa, que bom. Sim, que bom sim. Vai mesmo. atrapalhar bem a vida do devedor. Vai. E só para finalizar esse assunto sobre as taxas de condomínio, eu separei também uma outra inovação bem interessante que diz respeito à ocultação do devedor, que é aquele devedor que fica se escondendo do oficial de justiça para não receber a intimação. O novo Código de Processo Civil, ele fala que nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, será válida a intimação feita a funcionário responsável pelo recebimento de correspondência. Que é o caso de uma associação. Sim. Por exemplo. O porteiro, ele poderá receber essa intimação. Puxa vida. E é válida a intimação. O devedor, então, a partir daquele dia, vai estar ciente do processo. Ok. Tá bom? Então, é isso sobre esse assunto das taxas de condomínio. A execução são as principais são as principais alterações que tiveram e que facilitaram a cobrança do condomínio. Então, nos casos da execução das taxas de condomínio, só cabe em condomínio edilício. A gente não pode cobrar também não pode ingressar com execução em cima de taxas de associações. Então, o artigo 784, no inciso 10 que eu citei aqui, ele diz que o crédito referente a condomínios edilícios, que é referente àquele título de extrajudicial, passível de execução. Ok, obrigada. Tá? É o crédito de condomínio edilício. Certo, perfeito. Vamos para a próxima pergunta. O que é execução de alimentos fundada em título executivo extrajudicial? Bom, a lei não faz distinção sobre a origem do título que deu ensejo à cobrança da obrigação alimentar, se judicial ou extrajudicial, tá? Ou seja, se proveniente ou não de uma sentença judicial. O credor que tiver em mãos um documento com força de título extrajudicial, ele poderá ingressar na justiça com um processo de execução de alimentos. Esse título extrajudicial, que a gente está se referindo aqui, tem que estar constando a obrigação alimentar, que se descumprida, cabe uma ação de execução de alimentos, tá? Na justiça. O novo Código de Processo Civil, ele diz que são títulos executivos extrajudiciais, para essa finalidade que a gente está se referindo, a escritura pública, o documento particular assinado pelo devedor e 2 testemunhas, e a transação referendada pelo Ministério Público, Defensoria Pública, pelos advogados das partes ou pelo mediador ou conciliador credenciado pelo tribunal. Nossa, muito interessante. Sim. Então, esses documentos ensejam a execução. Se o credor tiver em mãos, então, esse documento que eu acabei de citar aqui, algum desses que eu acabei de citar aqui, constando essa obrigação alimentar, ele poderá ingressar com uma ação de execução de alimentos. Então, ele não fica na pendência de ter que entrar com um processo para fixar os alimentos para então sair uma sentença e ele executar. Isso facilitou bastante. Muito. Né? E nessa ação,
fundada com base no título executivo extrajudicial, o juiz poderá aplicar algumas medidas coercitivas para o pagamento da pensão alimentícia. Quais são essas medidas, Carla? Prisão em regime fechado, expropriação, que nada mais é que a penhora de bens, desconto na folha de pagamento do devedor e protesto do nome do devedor, que essa também foi uma inovação no novo Código Civil, que vai facilitar bem então, também a cobrança dos alimentos. A gente percebe, tanto na execução da taxa condominial quanto dos alimentos, que facilitou bastante. Então, o novo código veio mesmo para acelerar esses procedimentos, né? Sim, muito bom, sim. Muito que é uma questão muito importante, né? Sim, alimentos. Sim, sem dúvida. Muito bom. Vamos para a próxima pergunta? Vamos lá. Okay. O que é inventário extrajudicial? Boa pergunta também. Bom, o inventário extrajudicial é um procedimento realizado no cartório, independentemente do acompanhamento ou homologação judicial, tá? O inventário extrajudicial só é admitido em algumas situações, em que não há testamentos, que os herdeiros sejam capazes e maiores de idade, e para o caso em que todos os herdeiros concordem com a partilha de bens. Então, tem que estar preenchida essas 3 condições para dar entrada no cartório do inventário, tá? Para atendidas essas condições, será feito, então, o inventário no cartório e a partilha de bens através de uma escritura pública, que é um documento hábil para poder fazer a transferência imobiliária e para fazer também o levantamento de quantias depositadas em instituições financeiras. Certo. Tá? O prazo para dar entrada nesse inventário é de 60 dias após o óbito, sob pena de incorrer numa multa, se desrespeitado esse prazo. Há necessidade do acompanhamento de um advogado? Há necessidade do acompanhamento do advogado para que tenha validade essa escritura pública referente à partilha de bens. É essencial a presença de um advogado, que deverá assinar a escritura pública também, tá? Não dá para fazer sem advogado. Muito bom. Tá bom? Muito bom, obrigada. Bom, então vamos para o intervalo e daqui a pouco voltamos para responder as perguntas dos internautas. O que é isso? O dia virou noite! Será que é o fim do mundo? Sobe-se quem puder! Ai, ai, ai! De novo isso, suas bobas! É a Premodiza que chegou! É hora de diversão! A Premodiza transforma rapidamente seu sonho em realidade. Premodiza, grande nos detalhes. Premodiza! A Luxe Iluminação. Uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Luxe Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 no Campolim. Telefone 3357-6057. Estamos de volta com o programa Bate-Papo Jurídico e neste último bloco a doutora Simila irá responder as perguntas referentes à separação de bens e a partilha do FGTS, correto, doutora? Correto. Vamos para a primeira pergunta? Claro. Como fica a partilha do FGTS no caso da utilização de valores diferentes por cada um dos cônjuges para a compra de um apartamento? Bom, então digamos que cada cônjuge contribuiu com um valor do FGTS para a compra do apartamento. Então, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça foi formado justamente em um caso parelho a esse, dessa pergunta do internauta. Então, o casal utilizou o valor do FGTS para a compra de um apartamento
e com a separação, um deles pediu que o valor fosse dividido igualmente, apesar da participação de cada cônjuge ser diferente. Então, nessa recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, a maioria dos ministros acompanhou o voto do ministro Luiz Felipe Salomão, que defendeu que os valores recebidos pelo trabalhador ao longo dos meses, durante o período do casamento, integra sim o patrimônio do casal. Então o apartamento deverá ser dividido meio a meio, não uma porcentagem para cada um. É justo, né? Não é? Mesmo que os cônjuges tenham utilizado valores diferentes do FGTS para a aquisição do apartamento. Porque foi adquirido na constância do casamento. Exatamente. Então, só que isso era um assunto muito controvertido. Tanto que essa decisão do Superior Tribunal de Justiça, ele vem como um norte para basear, né, os processos, as próximas decisões. Sim. Então é isso. Então não tem... paguei 100 mil, meu cônjuge pagou 30 mil. Eu não vou ficar com 10%, nem ele 3% do imóvel, de jeito nenhum. Então, cada um vai receber 50% desse imóvel. Muito interessante. Okay? Vamos para a próxima pergunta? Se a pessoa trabalha há 30 anos, possui 30 anos de FGTS e apenas 10 anos de casado, como ficará a partilha do saldo do FGTS no caso de separação? A regra da partilha do FGTS vale somente para o valor recolhido enquanto a constância do casamento. Então, enquanto durar a união. Então, se a pessoa ainda não sacou o FGTS, ela se casou, continuou trabalhando, se separou e ainda não sacou o FGTS. A ideia é que a Caixa Econômica Federal, que ela é responsável por gerenciar o fundo, reserve o montante de cada parte. Então, deverá ser oficiada a Caixa Econômica Federal para que reserve esse montante. Para que no momento futuro, quando caracterizada uma das hipóteses para o saque do FGTS, seja possível a retirada do valor. Que bom. Né? Então, também essa é uma inovação. A Caixa Econômica deverá reservar o montante de cada... porque vai receber uma ordem judicial para isso. Exatamente. Muito bom. Né? Então, é isso. Vamos para a próxima pergunta? Vamos. A divisão do FGTS depende do regime de casamento escolhido pelo casal? Sim, depende. Então, para o telespectador compreender melhor essa divisão, vamos esclarecer quais os regimes de bens existentes no nosso ordenamento jurídico. Então, o primeiro deles é a comunhão parcial de bens. Hoje em dia, se você não se manifesta na hora que você vai casar, a rigor a comunhão que existe é a viável, é a comunhão parcial de bens. Então, tudo que você tinha anteriormente ao casamento permanece com você, são seus bens particulares. E a partir de então, todos os bens que forem adquiridos na constância do casamento integram o patrimônio do casal, mesmo que esteja apenas em nome de um dos cônjuges, por exemplo, um veículo. Então, um dos cônjuges adquire um veículo e fica no seu nome. Esse veículo é de ambos. Certo? Então, porém, se o imóvel vier a título de doação ou herança, não se comunica, tá? Então, o saldo do FGTS a ser partilhado é a partir do momento do casamento até a separação. O outro tipo de regime de bem existente é a comunhão universal de bens. Então, todos os bens havidos antes ou depois do casamento integram o patrimônio do casal. Os bens adquiridos por herança ou doação também integram esse patrimônio. Então, o saldo do FGTS anterior ao casamento durante todo o tempo de trabalho vai ser partilhado meio a meio. Então, é aquele caso de 30 anos de casamento, 30 anos de FGTS,
Tem que ser partilhado meio a meio. Tem que ser partilhado, né? Exatamente. O próximo regime de bens é a separação total de bens. Então, hoje o novo Código Civil, ele dispõe que na separação total de bens, no caso de falecimento ou de herança, o cônjuge, ele também é herdeiro, diferentemente do código anterior. Então, atualmente, em uma separação, não há comunicação de bens, mas cada um fica com aquilo que era anteriormente e o que adquiriu na constância do casamento. Já no caso de falecimento o cônjuge, ele é herdeiro. Então, o cônjuge concorre com os demais herdeiros no caso do saldo do FGTS. Nossa. Entendeu? E por último, temos a participação final dos aquestos, que é uma forma híbrida e não é muito utilizada aqui no Brasil. Ela é parecida com a comunhão parcial de bens, então eu não vou me aprofundar muito nesse tema. Então, cada divisão de bens poderá formatar a divisão do saldo do FGTS. Tá bom. Vamos para a próxima pergunta. Se o FGTS é decorrente do trabalho do cidadão, não deveria continuar sendo apenas do trabalhador? Depende de cada caso. Então, por exemplo, no caso da comunhão parcial de bens, integra a partilha aqueles valores adquiridos na constância do casamento, como eu já falei anteriormente. Só que, nesse caso, nós devemos sair da esfera do direito trabalhista, onde dispõe que o FGTS é inerente ao trabalhador, e devemos ir para a esfera do direito de família. Onde esta legislação entende que todo o esforço empregado pelos cônjuges enquanto casados e o fruto deles, tais como salários, benefícios, deverão ser partilhados. Então, o valor que for recebido no período do casamento deverá ser partilhado entre ambos, mesmo que não tenha sido aplicado em um imóvel. Então, está lá o saldo do FGTS, não foi aplicado em patrimônio, deve ser sim partilhado entre ambos. Esse entendimento também vale para a união estável. Infelizmente, nosso tempo acabou. Muito obrigada pela sua participação e muito obrigada, doutora Carla, pela sua companhia. Muito agradável, como sempre. Eu que agradeço. Obrigada. Eu que agradeço. O programa de hoje foi muito produtivo e trouxe temas muito importantes relacionados ao novo Código de Processo Civil, que com certeza vai ser muito bom para a solução dos casos, dos conflitos e para o andamento dos processos também, né? Porque estava precisando dar uma engrenada nisso. Estava, com certeza. É o que a gente sente com essa entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, a gente sente esse gás que estava faltando. Tem que ter um começo, né? Muitos criticam que não vai mudar muita coisa, mas a gente tem que ter confiança que irá sim mudar. Isso, exatamente. Bom, obrigada. Tá bom, obrigada.